E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio da Pipoca Tópica, o podcast da Dermatite Atópica. Meu nome é Leonardo Faria, sou médico dermatologista, voluntário da AADA, Associação de Apoio à Dermatite Atópica, e também paciente com dermatite atópica. E para gravar mais esse episódio comigo, tenho a doutora Luciana. Boa noite, Luciana. Olá, Léo, tudo bem? Meu nome é Luciana Maranho, eu sou médica dermatologista, também voluntária da ADA, e vamos começar mais um episódio. Vamos. E qual vai ser o episódio de hoje, Luciana? Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade na medicina. Legal. E para gravar esse episódio com a gente, temos o Christian. O Christian, ele é francês, nascido em Marselha, mora no Brasil já há bastante tempo. Bastante. Ele é professor de francês e é um ex-paciente com dermatite atópica, acompanhou no ambulatório do Hospital das Clínicas por bastante tempo. Boa noite, Christian. Boa noite. Eu quero agradecer para fazer parte desse projeto e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. E a gente convidou também para falar sobre esse tema a doutora Régia Patriota. Ela é assistente dermatologista do Hospital das Clínicas e fundadora e presidente da Casa Santa Terezinha. Ela vai falar um pouco mais para frente sobre a Casa Santa Terezinha. Obrigada, doutora Régia, por aceitar nosso convite. Boa noite a todos, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, é uma grande alegria mesmo falar sobre esse tema que tanto gosto, né? E eu me sinto honrada mesmo. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigado. Então, obrigado a todos pela presença. E para começar, acho que eu queria falar um pouquinho sobre espiritualidade, assim. Queria entender um pouquinho o que vocês entendem por espiritualidade, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o tema, antes de falar um pouco mais sobre a história de cada um de vocês, assim. O que você... Eu acho que, na verdade, eu fiquei... Quando a gente começou a preparar os temas e surgiu essa proposta de tema, foi muito interessante, né? Porque a gente sempre... Eu não sei recentemente, mas a gente sempre polariza, né? Medicina e espiritualidade. Então, a impressão que eu tenho é que o que não entendemos, nós deixamos de lado e vamos focar no racional. E, na verdade, cada vez mais tem surgido esse interesse, tanto na medicina como em outras áreas, e até mesmo estudiosos vêm pesquisando o efeito da fé, o efeito do... E aí você pode chamar de vários sinônimos, né? Tem gente que chama de energia positiva, tem gente que chama de otimismo. Na verdade, eu acho que é a crença em algo maior, Uhum. sem necessariamente ligar a uma religião. Vocês querem comentar alguma coisa? Sim, concordo, né, com a Luciana. A espiritualidade é algo que a gente busca cada vez mais, né, algo mais profundo, né, que também não tem a ver com a religião, né, mas é algo que você busca no mundo de hoje se sentir melhor. Você pode ligar à religião, né, uma busca do Deus interior. Você pode buscar numa meditação, você pode buscar no universo, né, na natureza, né, algo que vai além do que você almeja, né, para você se sentir bem. Se você pegar a espiritualidade, muitas pessoas também já ligam ao divino, a estar conectado com a parte do espírito, né? Mas hoje é muito interessante, principalmente vamos falar um pouco da espiritualidade nos pacientes, né? Que nós tanto dia a dia, né, o nosso trabalho. Então, a espiritualidade é nos pacientes que quando a gente vê, eles são frágeis, né? Quando você vai visitar um paciente, você vê a fragilidade daquele paciente. Então, ele busca algo, é o momento que ele entra no seu silêncio, entra na sua busca de o que ele reflete, o que ele fez da vida,
né? O que ele quer da vida e o que vai acontecer com ele. Então, quando a gente visita um paciente, a gente tem que levar essa esperança para eles, né? A gente vai levar um sorriso e algo que ele está buscando para sentir cada vez melhor. E uma coisa interessante que eu vejo, que a espiritualidade hoje tem muito a ver com a humanização, com a humanidade. Porque é difícil para as pessoas que não têm fé, que também a falta de oração, encontrar essa espiritualidade na fé, na religião, como eu já falei, em algo que elas querem se sentir melhor, em algo que elas buscam para ter a cura, né? Para hoje ter paz, né? Para viver no seu eixo de equilíbrio emocional, né? Quando nós vemos tantas doenças dermatológicas que têm um fundamento emocional, né? Um fundo emocional, e esse tema é muito importante que vocês trouxeram aqui, porque a própria dermatologia tem que ter esse eixo emocional para que as doenças, né, tenha esse equilíbrio e busque, né, um equilíbrio dessas doenças que a gente sabe que muitas, assim, algumas não têm cura, mas controle, Uhum. não é isso? Então, hoje, a espiritualidade, nesse eixo, traz essa busca mesmo dos pacientes de algo que te faça sentir bem, né? E como eu estava falando, quando a gente busca o lado de se encontrar com o próprio eu, né? De se conectar com esse lado de paz e tranquilidade, né? Você vê realmente como afeta positivamente a nossa pele, né? Uhum. Que é o propósito nosso aqui, né? Então, a espiritualidade hoje tem que falar, gente, tem que falar. E tem que, digo e repito, como a doutora Luciana falou, não está ligado à religião, pode ser com religião e sem religião, né? Uhum. Isso é muito importante. Eu fui pesquisar uma definição assim para tentar contextualizar, porque eu achei que assim, de cara poderia ficar muito enviesado as pessoas ouvirem e acharem que a gente fosse falar de alguma religião específica ou tudo mais. Mas daí eu vou ler um pouquinho, só não costumo ler nada nos Sim, podcasts, mas dessa acho que vale a sim, pena. Que eu achei muito boa essa definição que fala que a espiritualidade é a busca humana por propósito, significado e conexão com algo maior que si mesmo, sim, que foi justamente o que vocês falaram, né, dessa conexão com algo maior, que pode ser uma dimensão sagrada, divina ou a essência interior. E essa busca, ela não se restringe a uma religião organizada, podendo ser uma experiência pessoal e individual que integra valores profundos e atende à necessidade de encontrar sentido na vida, sim, né? sim, Então, eu acho que vai muito de encontro quando a gente fala sobre algumas condições crônicas, né? Seja a dermatite, sejam outras doenças de pele, sejam outras doenças em geral, você entender que aquilo é só uma parte da sua vida, que tem algo mais, né? sim, E acho que isso traz muito conforto. Hoje em dia, na dermatologia, a gente fala muito sobre também qualidade de vida, né? sim, Então, hoje em dia, a gente fala não só sobre critérios objetivos de como a pele realmente está, se está mais grave, menos grave, mas como a pessoa encara aquilo, né? Como aquilo impacta na vida dela. E a gente vê que quando ela tem esse suporte de algo além dela, ela melhora esse aspecto, assim, com certeza, né? Daí eu sim. queria que o Christian contasse um pouquinho para o pessoal, para a gente também, que a gente sabe um pouquinho da sua história, mas queria que você contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, um pouco aí dessa sua longa trajetória de vida, como que a dermatite fez parte disso, para o pessoal entender mais da sua história. Sim. Essa dermatite, ela começou, eu estava com 5 anos de idade, eu morava na França, e eu fiquei praticamente, eu vou condensar tudo isso, né, claro. Eu fiquei praticamente 10 anos internado. 10 anos no sentido de sai um mês, fica 15 dias fora, depois volta mais 3 meses. E na época, não se tinha, vamos dizer, os recursos que a gente tem hoje, o conhecimento que a gente tem hoje,
para o tratamento dessa dermatite. Então, eu tomei muita cortisona. A base do tratamento era corticoide. Uhum. E eu fiquei assim até os 15 anos de idade. Depois dos 15 anos de idade, sumiu tudo. Ou seja, não tinha mais nada. Até esqueci. E aí eu comecei a ter uma vida normal, porque até então, como criança, eu nunca tive essa vida. Eu morava numa cidade, que é Marseille, que é uma cidade de praia. Eu nunca pude colocar uma sunga, eu nunca pude colocar um short, enfim, eu nunca pude fazer nada, porque eu estava realmente muito atacado e eu tinha vergonha. Inclusive, na escola, era motivo de bullying, enfim, foi terrível. A minha infância foi muito complicada. Então, depois de 15 anos, sumiu tudo. Aí eu comecei a ter mais uma vida normal. Aí eu fui para Paris e comecei a trabalhar. Com 24 anos, eu vim para o Brasil, porque minha irmã tinha um negócio aqui. E eu quis visitá-la. E aí eu conheci a minha esposa. Evidentemente, eu não tinha nada, mas eu falei com ela que eu tive algum problema e tal. Ela estava sabendo, ok? Não podia esconder. Aí, depois de nós casamos, eu não falava nada de português, ela não falava nada de francês, eu não sei como que a gente se entendeu, mas nós conseguimos casar. Aí casamos, eu fui para a França de novo, voltei em lua de mel com ela, ficamos 3 meses lá viajando. E lá eu fui visitar o médico que tinha me atendido durante todos esses anos, mesmo porque a gente estava com plano de ter filhos, enfim, ter uma vida normal, né? Aí eu fui lá e perguntei para ele, falei, escuta, mediante o problema que eu tive, meus filhos poderiam ter também? Ele me assegurou, falou que não. Mas talvez os teus netos poderiam ter. E graças a Deus, eles não têm nada. Não aconteceu nada, certo? Mas quando quando nós voltamos para o Brasil, a gente estava super bem de vida, a minha esposa também, eu também. Não sei o que aconteceu, não tem explicação, nós perdemos tudo. Mas tudo mesmo. Tudo que a gente tinha, a gente perdeu. E isso começou a mexer comigo. Pelo que eu estou sabendo, a dermatite atópica é psicossomática, tá certo? Aí, de repente, ela voltou. Mas voltou numa intensidade muito forte mesmo. E aí que eu comecei a frequentar o Hospital das Clínicas. Mas, em paralelo, aí nós vamos chegar no ponto que a gente queria, em paralelo, eu comecei a procurar vamos dizer, uma solução alternativa na religião. Aí eu comecei a ir em tudo que vocês podem imaginar, no sentido de, vai lá que ela benza, vai lá que ela faz um trabalho, vai lá que ela faz um não sei o quê. E isso foi muito tempo. E a gente procurando, Hospital das Clínicas. Aí que eu conheci o Dr. Takaoka, e inclusive ele era residente na época, então faz bastante tempo, né? Esqueci de falar uma coisa. Quando começou de novo a dermatite, nós chegamos eu cheguei, né? Eu falei para minha esposa, eu acho que voltou porque eu fiquei alérgico ao casamento. Entendeu? Eu acho que foi o motivo. Evidentemente que não foi. Alguém vai dormir no sofá hoje. E daí nós começamos, então, a frequentar vários lugares onde fizeram tudo que vocês podem imaginar, desde operações espirituais, jogar pinga em mim. Meu corpo era tudo em carne viva, era muito feio. Parecia que eu tinha lepra, as pessoas se afastavam de mim. Eu entrava no ônibus, porque eu não dirigia na época, as pessoas saíam de perto, ficavam sozinho praticamente no banco. E aí, até com uma certa hora, nós achamos um lugar. O último lugar que nós fomos era um lugar que tinha uma... Como é que fala? Não é uma religião japonesa, é uma... filosofia. E
só que essa filosofia, não vou nem falar o nome, porque eu creio que não seria legal, mas aí era um lugar onde mais você sofria, melhor ficava. Entendeu? Então, você sofria, agradecia, porque na próxima vida você viria um pouquinho melhor, vamos dizer assim, né? E aí nós conhecemos uma pessoa ali que estava frequentando esse mesmo lugar, que saiu, e depois de um certo tempo nós achamos essa pessoa, e essa pessoa tinha mudado completamente de vida, estava muito bem. E aí nós perguntamos para ela, mas o que aconteceu? Como que você fez isso? Porque, para mim, a gente frequentava, então, esses lugares, e ela indicou um lugar onde ela tinha mudado de vida. É uma igreja. E nós fomos nessa igreja. Eu fui primeiro. Minha esposa não quis ir. Eu lembro que nós perdemos tudo, lembra? Uhum. Eu fui com meu filho pequeno, eu devia ter uns 4 anos, mais ou menos. Nós fomos até lá, eu fui até lá com ele de ônibus, e quando nós entramos naquele lugar, era um lugar muito grande, onde tinha muita gente. E aí, a pessoa que estava no púlpito virou e falou: você que está entrando com essa criança, eu quero orar por vocês. Mas aí você analisava a situação, era impossível essa pessoa que estava no púlpito ver a gente entrar, porque tinha muita gente. Então, eu não dei bola para esse senhor. Mas aí me fala, pô, vai lá, eu acho que é você que tem a criança e tal. Aí eu fui. Aí, quando eu cheguei lá, ele começou a orar por mim. E aí eu comecei a chorar, não era uma pessoa que chorava. Mas aí eu comecei a chorar, até que ele parou e parecia que ele tinha tirado 50 quilos de cima das minhas costas. E aí eu voltei para casa e falei com a minha esposa. E aí nós passamos a frequentar esse lugar. O meu objetivo não era tanto a busca a Deus, o meu objetivo era a cura, certo? Uhum. Então, a gente foi lá nesse intuito, né? Eu não fui lá para procurar Deus, porque eu era católico, quer dizer, eu não era, eu nasci, quer dizer, a minha mãe Uhum. era católica, automaticamente eu herdei, né? Mas eu não acreditava em nada. Europeu é difícil você ter uma fé ativa, né? Então, eu era católico, mas eu era crismado, não sei como que fala em português. Eu era crismado, enfim, eu fiz todas as sequências, eu não entendo muito bem, mas, no fundo, não acreditava em nada. E aí, nós começamos, então, a frequentar esse lugar. E essa pessoa, ela não sabia mais o que fazer, porque ela via o estado que eu estava, e eu orava, e nada acontecia. Aí nós ficamos um certo tempo nessa igreja. Essa igreja nos deu muita fé, ela transmitia muita fé, e eu comecei a acreditar, entendeu? Que podia acontecer alguma coisa, que podia acontecer um milagre aí. E nós, durante esses 5 anos, nós recuperamos tudo praticamente que a gente tinha perdido. Mas o meu problema, que era a dermatite, nada, era a mesma coisa, não acontecia nada. Aí, uma certa hora, nós mudamos de igreja, porque nessa altura, eu estava com 2 filhos pequenos. E essa igreja, ela era um eterno pronto-socorro. Vocês que sabem que é um pronto-socorro, quer dizer, você ia lá e sempre ouvia a mesma coisa, porque tinha gente entrando e saindo com um monte de problema, mas não passava daquilo. Aí nós mudamos para os nossos filhos, porque eles não tinham um relacionamento com outras pessoas lá dentro. Nós mudamos de igreja, aí nós fomos para uma outra igreja, onde eu conheci a palavra de Deus. Aí nós começamos a frequentar, eu comecei a entender o que é fé. A palavra que Deus te dá, ou seja,
ele te dá uma palavra que nós chamamos de manual do fabricante, que seria a própria Bíblia, né? E daí a gente começou a estudar e ver como Deus é maravilhoso, como ele se preocupa com você, como o que ele pode te oferecer, o que ele espera de você. Nós começamos a conhecer Deus não como Deus, nós começamos a conhecer Deus como Pai. E nesse tempo, então, nós ficamos um certo tempo, mas a doença continuava igual. Eu estou encurtando completo, tá? Eu já terminei, inclusive. Até que, uma certa hora, eu entendi o que era cura, o que é cura, afinal de contas. Eu sei o que é cura. Cura é parar de ter um problema, não é isso? Mas como que se adquire a cura? Como que faz? A gente imaginava que você vai lá, aquela hora, e pum, você fica bem. Não é isso. O que tem que ter é fé. Fé na palavra do Senhor, quando ele diz que ele pode te curar. Ele diz na palavra... Eu posso falar isso? Pode. Ele diz na palavra dele que quando ele morreu, ele levou sobre si todas as nossas dores e doenças e transgressões. Então, se eu creio verdadeiramente que ele levou, se ele levou, não deveria ter. Concorda? Se ele levou, eu não tenho mais. Mas, nessa hora que ele levou, eu fui curado, tá certo? Porém, a manifestação da cura vai no tempo dele. Eu não sei se eu consigo ser claro. Sim? Então, a partir do momento que eu adquiri isso como verdade, eu já era curado. Porém, a manifestação da cura não aparecia, tá certo? Até que um certo dia, nós fomos num encontro de um pessoal que veio lá do Portugal, que ele veio fazer 3 dias de cura no Brasil. Quer dizer, ele veio falar sobre o cura, o que é cura. E aí nós fomos. Quer dizer, eu fui com uma turma, só que eu estava sem poder andar, eu estava cheio de gangue, eu estava cheio de alergia, o cabelo estava minando a água, estava horrível o negócio. Até que uma certa hora, então, nós fomos. E ele ficou 3 dias explicando o que é cura, o que é cura, o que é cura. E nós ficamos no 3º dia. Ele chamou todas as pessoas que estavam no auditório e pediu para que todos os doentes viessem para frente. Evidentemente que estavam só doentes lá, né? Aí desceu todo mundo. E ele começou a orar para cada um. Quando chegou a minha vez, ele falou: qual é o teu nome? Christian. Christian, você ouviu tudo que eu falei? Tudo que nós falamos? Ouvi. Você crê que hoje você foi curado? Eu falei: eu creio, claro que eu creio. Aí, nessa hora, ele olhou bem para mim e falou: então, ser curado. Pronto. Só que isso, a explicação que ele deu é que a cura é o contrário da dúvida. Então, por exemplo, se eu te dou alguma coisa, por exemplo, ele fez uma simulação, que chama, ele falou: olha, você tem um bem e um mal. Isso eu acho que todo mundo sabe isso daí, não sabe? Tem o bem e o mal. O bem, vamos dizer, em si, trabalha ao teu favor. O mal trabalha contra você. Então, ele falou: olha, Deus vem e te dá cura. Então, ele pegou uma Bíblia, ele me deu. Segura. Quando ela me deu, ele puxou. Ele falou: você perdeu tua bênção, porque você não a segurou. Certo? O fato de você não ter segurado, você acabou de perder. Né? Então, você tem que segurar essa bênção, independentemente de qualquer coisa. Hoje, você não vive mais para aquilo que você vê, mas para aquilo que você crê. Então, se eu creio que eu fui curado, como aconteceu isso depois desses 3 dias,
Ele falou, olha, você vai chegar em casa, você foi curado, falando para o auditório, né? Você foi curado, porém, você vai chegar em casa e eles vão tentar te roubar a tua bênção. Inconscientemente, eles vão tentar te roubar. Aí eu falei, mas como assim? Não, você vai ter pessoas que vão falar com você e vai tentar te dizer que você não foi, vamos dizer assim. Mas foi dito e feito. Eu cheguei em casa, a primeira pessoa que tentou roubar minha bênção foi minha esposa. Ela olhou para mim e falou, bem, vamos para... Onde que tem água sulfurosa? Bom, uma estação de água sulfurosa, que eu não lembro qual que é. Vamos lá para você tomar um banho para ficar melhor, porque eu estava num estado terrível. E eu olhei para ela e falei, mas por quê? O que eu vou fazer lá se eu fui curado? Ela olhou para mim, tipo assim, coitado, tá? Eu falei, não, fui curado, eu não preciso. Aí vinha outro e falava, nossa, hoje você está bem pior, hein? Quer dizer, tudo isso para colocar dúvida sobre a bênção que eu tinha recebido de cura. Entendeu isso? Bom, encurtando, 3 dias depois eu não tinha mais nada. 3 dias, exatamente 3 dias. Eu acordei no 3º dia com uma pele de neném. Isso é o acreditar, né? Isso, É confiar. O senhor teve fé, acreditou e Exatamente. aconteceu. Tá Mas, junto olha com a bem. espiritualidade, né? Que isso, Exato. desculpa interromper, mas isso mostra, né, junto com a espiritualidade, que isso o senhor confiou, creu Exato. e Deus agiu. Entendeu? Exatamente. Por isso que a espiritualidade fica muito mais fácil quando você tem fé. Quando você tem a presença de Deus, de Jesus com você. Então, isso te dá força. Você acredita em algo que existe. E Deus, ele é vivo. Ele ressuscitou. Exato, exato. Então, isso te fez acreditar e você curou. Porque quem te curou foi ele. Sim, entendeu? com certeza. E você fez esse caminho, né? De tudo que o senhor contou, mas a busca em si, o poder é de Deus. Com certeza. Né? Então, isso mostra justamente o que estamos falando aqui da espiritualidade. E a espiritualidade, no entanto, o divino agiu, né? Mas temos também que falar a espiritualidade do sentido que eu comecei a falar e não terminei, da humanização. Um exemplo, tem pessoas hoje que a gente chega no hospital, que eu comecei e não terminei, tá lá doente, nossos doentes. E a pessoa não conhece o que é espiritualidade, não conhece o que é Deus, não conhece o que é Jesus, não tem religião, né? Como é que você vai atingir o coração dessa pessoa para que ela busque essa espiritualidade? Através de quê? Você vai, como disse Santa Teresinha, um belo sorriso e um obrigada e levando um amor, você toca o coração das pessoas. A pessoa está lá toda fragilizada. Se você chega e dá amor para ela, dá atenção, escuta, né, esse paciente, nessa fragilidade dela, ela vai refletir que teve uma visita, que teve um sorriso, que teve algo que você levou, uma Bíblia, um livro que você gosta, uma rosa. Então, isso toca essa pessoa doente e ela vai ver, né, o que essa bondade, né, esse bem, essa compaixão, né, que a gente teve, ela começa a refletir. E aí sim, ela vai começar a buscar o sentido do bem, o sentido do amor, o sentido de crer. Se você leva uma palavra de Deus para essa pessoa que está tanto precisando, sim, ela vai refletir assim, Deus existe. E é muito mais fácil, dentro da espiritualidade, estar com Deus, com Jesus, né? Que ele nos fortalece, do que, tudo bem, a gente respeita, porque cada um, o budista, ele tem sua espiritualidade. O ateu, ele tem sua espiritualidade. Todos nós temos, cada um vai buscar a sua espiritualidade no que ele está procurando, entendeu? O que ele é, entendeu? A gente tem que respeitar isso. Mas é muito melhor ter espiritualidade com Jesus, né? Na presença de Deus, porque ele é o nosso Deus, nosso Pai, exato, né? E por isso que eu digo, é linda a história dele, que ele buscou algo que você, Léo, falou da definição, que é espiritualidade. É buscar algo além de que a gente não tem, mas a gente tem fé. Não quer, a gente quer algo que nos torne bem, em paz, feliz, alegre, dentro de um mundo tão conturbado que as pessoas têm que se conectar com ela mesma,
para Uhum. encontrar esse silêncio, essa voz interior, entendeu? Então, assim, é uma busca incessante, diária que você tem que ter. Eu, no meu testemunho, eu vivencio isso. Eu busco a minha espiritualidade na vida, no divino, com o espírito, né? Então, a gente sente a voz de Deus, a gente sente Ele falando conosco. É só você deixar seu coração aberto. E a vida torna-se muito mais bem, feliz, em paz, né? Diante de um mundo, digo e repito, que não tem essa humanização, né? Uhum. Então, a espiritualidade é uma corrente do bem, né? Se você faz um bem ao outro, se você está cuidando do outro, se você está em conexão com você mesmo, né? Sentir, buscar algo além de você que você não conhece, mas que faz você sentir bem, feliz, que nós nascemos para ser feliz, alegre e feliz. Estamos aqui de passagem. Nós um dia vamos, né, para o divino, graças a Deus, porque aí para o sofrimento, né? Porque Sim. tanto sofrimento, um dia nós vamos para lá. Mas é nesse sentido da espiritualidade. É nesse sentido que a gente está aqui discutindo isso, né? É o respeito, né? Respeito, dignidade e qualidade de vida, como você falou. Isso sim, as pessoas têm que buscar o seu eu, o seu interior e conhecer a si mesmo, né? E gostar de si mesmo e buscar que um dia ela pode ser feliz hoje, não é um amanhã, é hoje. E temos que viver também em comunidade, que hoje ninguém dá para viver sozinho, isolado. Não dá, não é por aí. Então temos que viver em comunidade, na ajuda. E digo, repito, a presença de Deus com Nossa Senhora, digo com Santa Teresinha, que eu vou falar agora, da Casa Teresinha, como teve transformação de vida, é maravilhoso. Eu gostei disso que a senhora falou, porque, na verdade, às vezes, vamos pensar no Hospital das Clínicas, né? É difícil a gente... Lógico, tem muitos pacientes, tal, o atendimento é rápido. É difícil você tocar no assunto sobre espiritualidade com os pacientes, mesmo porque você vê uma população muito sofrida, Sim, uma população que apanha de todos os lados, que tem dificuldade social, tem dificuldade de saúde. Mas é isso, né? Você transmitir amor, você Sim. transmitir uma energia positiva, um sorriso, um olhar, Sim. uma fé. Isso já muda, né? Porque talvez ela acredite que existem pessoas boas, Boa, existem exatamente. pessoas que podem ajudar. Talvez essa corrente do bem. Eu adoro falar da corrente do bem, porque eu Sim. acho isso, que se cada um fizer uma parte, Sim. nossa, o mundo seria outro. muito. E eu queria pegar também gancho das duas, da história do Christian, né, e do posicionamento da doutora Régia, que a gente vê muito esse relato, assim, dos pacientes, a gente está falando aqui de dermatite atópica, né, de pacientes com dermatite atópica que buscam essas vias alternativas da cura, né, isso é muito frequente. Eu tenho um relato pessoal meu também, que eu já cheguei aí, assim, já fui em centros de cura de Sim. várias religiões. E no fim, a doutora Régia colocou que é isso, assim, que a gente às vezes não se permite ser feliz e estar bem naquele momento. Porque eu acho que no fim a gente acha que aquilo é algo que está limitando a nossa vida, entendeu? A gente não se permite viver na plenitude. E essa cura, na verdade, às vezes, assim, óbvio que você quer estar bem, né, da pele. E eu acho que hoje em dia, graças a Deus, a gente já falou episódios de tratamento aqui, a gente tem várias opções. E graças a Deus, hoje em dia, os pacientes com dermatite atópica ficam muito bem, na sua grande maioria. Mas eu acho que vai mais além disso. Eu já tive essa discussão com algumas pessoas, que é de você... Às vezes a pessoa tem uma mínima lesão, mas aquilo impacta ela de uma maneira que ela não se deixa viver a vida dela e ela quer se curar, entendeu? No sentido meio figurado, assim, de vivenciar o potencial que ela tem como ser humano e explorar o mundo. E eu acho que essa busca por essas outras curas alternativas vai meio que nisso também, não só da parte física, mas dela ter essa rede de apoio, ela se sentir acolhida, ela ter esse lado humano que a Sim. doutora Régia colocou, que às vezes, hoje em dia, cada vez mais, até nas consultas, que são muito rápidas, o paciente ele não tem esse acolhimento com o médico, né?
Então a gente vê que assim a saúde vai muito além da medicina, né? Ela envolve essa outra parte. Então, por mais que ele receba o remédio e a medicação e o creme, não é aquilo o suficiente, não é só Não. essa cura que ele está querendo. E ele vai buscar em outros lugares esse restante, né? Então acho que vai um pouco sobre essa parte além da Se o medicina. médico, como você está falando, o médico pode ser famoso, pode ser, assim, publicou muitos artigos famosos. Se ele não tiver humanização, se ele não se for humano, se ele não olhar para o teu paciente, olhar nos olhos, se não saber escutar, se não ter isso, o paciente não vai procurar ele, entendeu? Pode ser o melhor empresário, se ele não tiver esse lado humano, pode ser o melhor padre que for, não sei o que lá, bispo, se ele não tiver esse lado humano, esse coração aberto, as pessoas não vão procurar ele. Não vão procurar ele. As pessoas não tão, hoje em dia, as pessoas não estão em busca disso. As pessoas estão em busca de olhar, de pegar, de sorrir, de amar, entendeu? Digo, Uhum. repito, ser feliz. A vida é passageira. Então, como você falou, se apega a coisas que não são essenciais. Temos que estar ciente que a coisa, o essencial é o melhor da vida. O que é o essencial? É isso. É você saber ser feliz. É você estar na presença de um Deus que te ama infinitamente. É você conhecer esse Deus que quer ver você feliz, independente do que você tem. Por isso que eu quero falar da Casa Santa Teresinha, que é um Bom, tema que é transformador, entendeu? sim, Então eu vamos lá. vou só falar a frase da oração da serenidade, que acho que Sim, cabe nesse momento, sim. que é: concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Que eu acho que é mais ou menos nesse sentido que eu sempre converso também com os pacientes, que assim, você aceitar a doença não significa você não fazer nada, assim, sabe? Falar, vou abandonar, tá tudo bem, vou viver machucado, não é isso. É você fazer o que está ao seu alcance, ter coragem para Sim, modificar o que dá para ser mudado sim. e aceitar a vida como ela é, né? No fim das contas, a cura é isso, é você aceitar a vida e saber que você pode mais, que você tem mais do que... Mas eu acho que também é difícil, porque a gente sabe que muita gente ainda sofre muito de dermatite, né? E, na verdade, faz parte de um processo de evolução, né? Sim. E é uma coisa difícil você... Porque fé é uma coisa que você sente, não é uma coisa que você consegue explicar ou ensinar. A pessoa tem que desenvolver. É um caminho. É um caminho, é uma evolução. Então, nem de perto nós estamos falando que as pessoas que estão não estão tão bem, elas não têm fé e elas não são merecedoras disso, não é isso. O que a gente acha, o que a gente discute muito lá no grupo de apoio, é que é um processo de autoconhecimento, um processo de você buscar coisas que te fazem bem, Sim. coisas que você acredita, coisas que... Isso acho que só a gente pode fazer pela gente, né? Isso é uma coisa que a cada... espiritualidade. É a espiritualidade. Sim. Cada um vai ter a sua, Sim. cada um vai acreditar no que for para Tem que acreditar. ter respeito, tem que respeitar. Respeitar Exatamente. isso. E valorizar coisas que te façam bem. Isso cada um vai descobrir, né? Não é uma Exatamente. coisa que você fala crer. O crer é difícil, né? Porque às vezes você está na maior dificuldade, perdeu tudo, a pele tá ruim. Sim. Crer. É um processo. Um caminho. Eu queria só completar o seguinte: a senhora falou que a gente tem que aceitar e tentar viver da melhor forma possível, não é isso? Eu acho que esse aceitar, ela limite a luta. Às vezes eu não me explico direito, porque pelo fato de não ter todas as palavras, eu quero dizer o seguinte: por exemplo, do meu lado, do meu problema que eu tive, eu nunca aceitei isso aqui. É por isso que eu lutei até chegar ao ponto
de receber a cura. Eu nunca me acostumei com isso, entendeu? Eu nunca falei, não, eu vou no médico e ele vai me dar um creme e tal, e vão me levar a vida. Não, eu fui atrás. Isso. Eu nunca aceitei, porque eu me baseei na palavra de Deus, Sim. entendeu? E ele te dá muitas armas para Mas você você poder tem que lutar. fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Sim, Mas Não é? você deixou de fazer alguma coisa na sua vida por conta da dermatite? muitas. Eu não viajava. Eu estou dizendo antes de vir para o Brasil. Eu fui uma criança que eu não vivia, eu conhecia o hospital e só. Uhum. Como eu te falei, eu morava numa cidade de praia, eu não sabia o que era, eu era no colégio. Mas hoje, você, olhando retrospectivamente, você acha que todas essas limitações foram realmente necessárias? Ou talvez tenha algum momento que você não tivesse tão limitado, mas você interiormente Não, se por limitava e exemplo, você não fazia as coisas porque na sua cabeça você não deveria fazer? Porque assim, óbvio, pelo que você contou, teve momentos que você estava muito ruim, que você estava no hospital, daí não tem o que fazer. para te dizer a verdade, eu sempre fui desse jeito, É. ruim. Quando eu cheguei no hospital, eu estava em frangalho, vamos dizer assim. E durante todo esse tempo que eu fiquei, até descobrir a parte espiritual, até me aprofundar, até buscar, até não aceitar, Então, mas tinha tudo isso. Então, mas todo esse momento depois que você já estava nessa busca espiritual, uma pergunta sincera, assim, você acha que isso fez você melhorar a sua relação de vida, da sua própria vida e a vida com a doença, entendeu? Porque antes você se limitava, você não fazia as coisas. Sim. Você acha que depois, nesse momento, antes de você melhorar 100% da pele, você ainda tinha a dermatite, mas você sentia que essa busca da espiritualidade, ela te ajudou, de certa forma, Sim, a com viver a sua certeza. vida, Com certeza. mesmo tendo a Porque daí você dermatite? começa a ter uma Aceitou esperança, mais, você está vendo É. uma... É isso, é a A Entendeu? aceitação. aceitação e a É esperança, né? Você está Sim. vendo que, por exemplo, quando você começa a ler a palavra, você está vendo que você tem um pai, e esse pai é super preocupado Sim. com você. Quer seu bem. Então, Entendeu? mas Sim. é isso Então da você se aceitação. sente mais seguro, porque você Sim. sabe que você vai chegar lá. Você confia, né, no Exato. pai. Eu Exatamente. sou uma pessoa otimista. Eu acho que a medicina não era tão evoluída a ponto de conversar, era tudo baseado em remédio, né? Em cortisona, em... Hoje Então, eu mas acho que daí as tem esses pessoas estudos que ouvem eles mais, mostram que né? essa Sim. questão de, justamente o que você falou, o otimismo, A espiritualidade tem Que um a lado... Você tem que ser otimista. que a espiritualidade traz esse Exatamente, otimismo, que é exatamente. você ter a fé, você Sim. acreditar que vai dar certo, que tem Sim. algo mais, isso por si só já melhora o resultado, assim, não tem estudo com dermatite atópica, mas melhora doenças Colega, eu acho que é no crônicas. INCOL, né? Que É? fez um trabalho justamente como a espiritualidade melhora a qualidade de vida, a própria doença mesmo, entendeu? Como dá o bem-estar da pessoa. Sim. Então, tem estudos, né? Eu li um buscando trabalho isso. mostrando Sim, que as sim. pessoas que têm religião, elas Sim, têm um período eu de vi. dor pós-operatória menor do que quem não tem. É. É que eu acho que isso, para você fazer estudo, é difícil, mas eu acho que a medicina está Tá. começando a abrir Sim. para isso. Sim, até o estudo também em oração, e você fazia assim com as mãos, né? No caso, na oração, ele já percebe a nível do alto funcionamento do cérebro, né? A nível do sangue, né? Tem um lado que fica mais com captação. São estudos super interessantes, muito interessantes. Mas vamos posso lá. falar da Casa Santa Terezinha? Pode. Então, tá. A Casa Santa Terezinha, justamente, se o senhor tivesse conhecido a Casa Terezinha no seu tempo antes, talvez não tivesse vivido tão enclausulado um pouquinho. Porque a Casa Santa Terezinha cuida de crianças que têm doenças de pele e também serve para dermatite atópica, né? Que, inclusive, existem várias doenças genéticas de pele. A casa acolhemos e ajudamos e cuidamos de 4 doenças de pele genética, que chama-se epidermose bolhosa, Nossa. que são crianças que têm bolhas, que nascem com bolhas e um sofrimento todos os dias com dores. Não é só na pele, é também
na garganta. Exatamente. Tá? No esôfago, tem estenose, tem dificuldade de deglutir, muito sangramento, às vezes um curativo. O curativo chega a 4 horas. Eu digo que são crianças chagásicas, são feridas no corpo, certo? E essas crianças não podem ter um abraço apertado. Imagina, um abraço apertado. Qualquer trauma dá bolha. Imagina o senhor. Quando eu falo dessas crianças, eu falo das famílias. Porque hoje não dá para tratar o paciente, o assistido, tem que ser a família. A família tem uma desestrutura, a família. Porque alguns pais vão embora. A mãe é que é a guerreira, tá? Tem outra doença que chama xeroderma pigmentoso. A criança não pode ver, não pode sentir o sol na sua pele. Pode sentir, olhar para o sol. Porque esse sol dá câncer nela, altera a nível de DNA. Dá muitos cânceres de pele. Imagina uma criança não poder ter um convívio de dia com as outras crianças, brincar, andar de bicicleta, bola. Por que dá câncer? Dá melanoma, que é um dos piores cânceres da hematologia, carcinoma bacelar, espinho salar. Imagina, essa criança vive eternamente fazendo cirurgia, porque vive surgindo, fica sendo amputadas, tira o narizinho, tira a boquinha, entendeu? É uma amputação que essas crianças sofrem. O hábito dela é noturno, não consegue ir para a escola direito. Outra criança, ictiose, que é uma descamação, parece escama de peixe, imagina, as pessoas têm constrangimento, tem nojo de pegar, achando que vai pegar. Você vê a face dessa pessoa, as pessoas se assustam, né? Achando que é bicho. Essas crianças sofrem bullying na escola. Sofrendo, desculpa. Bicho, né? Elas têm muito bullying. Então, e tem rachadura também, e tem muito constrangimento, preconceito enorme. E a displasia ectodérmica, que a criança não sua, né? Tem umas que não nascem nem os dentinhos, tem aquele aspecto de mais idade, envelhecido o rostinho. Então, imagina, né? Então, todas essas doenças têm as suas peculiaridades. E como é que surgiu Desculpa, como é que surgiu a ideia? Como é que foi a fundação? Então, Como a é que Casa tudo Terezinha começou? surgiu o que eu sempre falo, da vontade de Deus. Nasceu no coração de Jesus, porque eu nunca imaginaria que estava aqui hoje falando da Casa Terezinha. Então, a Casa Terezinha surgiu em 2013, hoje faz 12 anos de luta, de uma busca, né, assim, sentindo no meu coração. Na realidade, eu estava andando ali na Avenida Angélica, fazendo uma caminhada, e na época, né, no HC, eu fui convidada para fazer uns trabalhos científicos de laser, né, um grupo da Itália que vinha, e eu queria aprender a fotografar. Eu queria saber como fotografa, porque tinha que fotografar estria, celulite, imagina. E aí, ninguém sabia fotografar assim, né? E eu disse, quer saber, eu vou fazer um curso de fotografia, porque eu tenho que aprender fotografia. E aí eu fiz um curso de fotografia de 2 anos. Aí, nesse curso, gerou essas fotos aqui, que, na realidade, vou mostrar para vocês, essas fotos, até então, eram de todas as doenças, tá? Era todas as doenças. Então, não era nada de doença rara, tá? Olha que lindo. E aí ficou, eu fui lá, pedi autorização, né, tudo, para tirar as fotos que eu gosto. O intuito era como as crianças e as mães gostariam de ser vistas na sociedade, né? Então, foram tiradas várias fotos com várias patologias, né? Com autorização, né, da doutora do hospital, com a doutora Zilda, né? Nossa chefe, né? Então, dentro dela tinha, né, quitiose. Então, foram várias fotos, um abraço, pele com pele, né? Como elas gostariam realmente de ser vistas. Então, assim, coisas assim, que foi era tipo um TCC, né? Então, a partir daí, eu só queria fazer esse TCC. Mas eu fui incentivada a fazer exposição, porque as fotos ficaram tão lindas, tão lindas. Eu tirei umas 400 fotos, depois coloquei assim, no chão, assim, para a professora, vamos ver as fotos da Régia. E dessas geraram 17 fotos, que eu digo que não fui eu, foi o Espírito Santo mesmo que guiou isso aí, porque no segundo ano, estava começando o segundo ano de foto, aí a professora
E aí, eu quero saber agora qual vai ser o TCC de vocês, qual que vai ser o TCC. Eu disse, ai, misericórdia, eu não sei o que eu vou fotografar. Aí eu disse, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, me ilumina. E eu senti essa iluminação. Ah, eu estou no HC, né? Eu vou tirar foto das crianças, porque eu não tenho outro lugar para ir, uma correria. E aí veio essa ideia de tirar foto dessas crianças, sentir o abraço, pele com a mãe, como elas gostariam de ser vistas na sociedade, né? E aí ficou, né? Além da pele, a beleza da alma e da família. Então ficou esse tema. Resumidamente, fomos para vários estados do Brasil, na época o Instituto Gol, né, nos patrocinou, fomos vários estados do Brasil levar essa exposição para mostrar contra o preconceito. Então, atingindo mais de 60 mil pessoas, fomos em vários canais de televisão, rádio. Não, fiquei dando entrevista, divulgando contra o preconceito que essas crianças vinham sofrendo. A partir daí, chegou um momento que eu disse, tem que fazer mais do que isso. Porque essas crianças, quando você lida com criança, você tem que fazer o quê? Autorização, ordem de juiz, né? Tem que fazer autorização tudo direitinho, porque é a imagem de criança. Então, eu passei esses 3 anos falando com o Ministério Público, reconhecendo todos a autorização dos pais, de tudo certinho para que não desse problema. E depois sentimos a necessidade de fazer algo mais. Senão ia parar. Você não vai parar, porque eu não pedi isso. Eu sinto no meu coração que esse projeto é de Jesus e vai acontecer. Então, eu aluguei um espaço lá na Santa Cecília, 100 metros quadrados, para cuidar dessas crianças. Eu disse, eu vou cuidar dessas crianças. Inicialmente eram quantas crianças? Eram 17. 17 crianças foram crescendo. Aí eu aluguei um espaço e aí começaram a vir as crianças, as famílias, meu Deus do céu, e agora? E eu disse, não. Aí eu frequento a paróquia Santa Terezinha, meu amor, eu vou fazer uma novena porque precisa de vir gente para me ajudar. Porque eu estava bancando, pessoa física, bancando tudo. E aí eu pedi ajuda em nada, de minha ajuda. Assim, meu Deus, esses estão vindo. Aí eu pedi ajuda a um colega, e no colega eu disse, meu Deus, faz um ano que eu estou pedindo ajuda para você, e você não está me ajudando. Aí eu disse, é Santa Terezinha que vai me ajudar. Aí, novena Santa Terezinha, digo, Santa Terezinha, hoje a senhora vai resolver minha vida. E aí, antes disso, já tinha falado com Santa Terezinha, e ela mandou um caminhão de uma casa lotada, uma senhora que teve um AVC em Curitiba, e ela doou tudo para a Casa Santa Terezinha. Porque eu fui pedir lá na igreja, gente, eu não tenho nada, eu aluguei um espaço, eu preciso de geladeira, eu preciso de fogão. A mulher simplesmente alugou tudo, deu tudo. Eu mandei buscar um caminhão, foi buscar tudo lá no sul. E aí lotou, né? Aí agora eu já tinha um galpão, era um sobrado, fui para o primeiro e fui para o segundo, né? Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou pagar isso? E a fé, a confiança em Deus, porque é dele esse projeto, foi que, na confiança da Terezinha, que eu digo, minha amiguinha aí, vamos lá, e ela mandou um grande benfeitor, né, que é super devoto de Santa Terezinha. E esse benfeitor, né, o Nizam Guanais, ele me fez sonhar grande. Regi, você tem que sonhar grande. Eu fiz, eu sonho grande com meus pés no chão, né? Então, mas a fé, né, que diz que remove montanha, né? Então, com essa ajuda dele, nós saímos daquele espaço e fomos, Santa Terezinha guiou para que seja na própria paróquia dela, que era, então ficamos no primeiro andar. E nisso foram vindo mais as famílias. E vocês conheceram o espaço, né? O espaço lindo. Aí veio, hoje temos 98 crianças, adolescentes, assistidos e mais suas famílias, né? Então, nosso estatuto vai de 0 a 18 anos, mas tem adultos, porque a gente não pode... tem que acompanhar, né? Hoje temos atendimento de psicologia, que é o auge, assistência social, temos fisioterapia. Hoje inauguramos a nova ala da fisioterapia, que está lindíssima e assim, muito ativa, porque muitos não conseguem fisioterapia,
né? Assim, com uma frequência, né? Menor, né? Sim, Semana, a tá. cada 15 dias, não tem. Temos a parte de enfermagem genética, que hoje temos agora um termo de cooperação com o Hospital das Clínicas, hoje são parceiros do Hospital das Clínicas oficialmente. Então, hoje estamos fazendo pesquisa genética, né, com os assistidos da casa, junto com o ambulatório de dermatologia, né, infantil, doutora Zilda, a Luciana Samorano, doutora Zilda é presidente do Conselho Técnico, e a doutora Luciana também faz parte. Então, hoje temos já pesquisa, temos ensino, porque estamos ligados, né, a ensino, isso aí, e temos a parte de fono, temos a parte nutricionista, né? E além dessa parte assistencial, nós temos a parte lúdica, que vê o que entra, né? A parte lúdica é aula de inglês, sapateado, uma inclusão social, que a gente pega as crianças, tem um ônibus, uma empresa que dá os ônibus, a gente sai para passear, vai para o cinema, vai para teatro, vai para show, entendeu? As crianças conhecem que... Aqui também tem essa paciente, essa criança que tem igual a mim, entendeu? Ele parece igual a mim, entendeu? Nossa, eu não sabia que tinha isso, né? Então, tem a oficina deles, né? Interagir entre eles e saber assim, nossa, você tem o que eu tenho, né? Isso é muito legal. É muito A legal. gente falou muito sobre isso aqui, Sim, né? Da dermatite. e as mães têm a oficina entre elas, né? Elas trocam informação, né? Então, tem essa parte. Hoje, temos uma gama. Gente, é aula de arte. Eles são tão inteligentes, eles são muito inteligentes. Eles estão desenhando. Nós fizemos já uma exposição de arte. A gente tem, de voluntariado, um artista plástico que ensina arte para eles. Eu trouxe aqui, olha só, as bonecas. Tem 2 com epidermólise bolhosa que hoje estão fazendo faculdade. Entendeu? Que a gente vai fazer chama o apadrinhamento, que faz faculdade tanto presencial como online, né, principalmente. E elas aprendem no nosso Empório das Rosas a fazerem olha o que faz. Olha, as bonecas, né? Santa Terezinha. E elas vendem, elas já criam os seus Instagram e já vendem 100% para elas. Tem uma que fala assim, nossa, comprei meu primeiro celular. Então, dentro da própria dermatologia, dentro da própria dermato, quando tinha alguns congressos, eles deixaram a gente colocar a mesa deles lá, né? E eu falava, agora você vai falar lá na frente para 1000 pessoas. No MAC do ano passado. E vai falar o seu talento, porque você tem que se empoderar, entendeu? Ai, doutora Régia, mas você fala, vem cá, vou lhe ensinar agorinha. Você tem que falar, se apresenta, entendeu? E elas deram um show, venderam tudo, que até no outro dia levaram a máquinazinha e ficaram lá fazendo e o povo saindo, né? Então, isso é bom, porque elas ganham o seu sustento, né? A gente valoriza, Claro. né? E hoje elas fazem esse trabalho, né, com a maior criatividade. Gente, elas pegam na internet e vê, fazem lá e elas já vão fazendo, entendeu? Tecinhos. Então, assim, fazem Nossa Senhora Aparecida. Hoje, agora, que é 1º de outubro, é dia de Santa Terezinha. Aí, rosas. Quem ganha uma rosa Santa Terezinha faz um pedido que ela resolve. Pra quem não tá, porque tem gente que não tá vendo, às vezes, né, pelo Spotify, mas a doutora Régia tá mostrando os bonecos, os materiais que as próprias crianças produzem lá. Os saquinhos das rosas, né, do nosso Empório das Rosas, que quando a gente ganha uma rosa Santa Terezinha, a tradição é que Santa Terezinha falou que ia fazer, quando ela morresse, né, ela ia passar o bem na terra fazendo bem, né? Então, quem recebe uma rosa dela não pode jogar as pétalas fora. Você recebe a rosa e faz um pedido. E ela é poderosa. Então, ele fez um saquinho de Santa Terezinha para colocar as rosinhas dela aqui, ó, tá? Então, a casa cresce lindamente. Aqui são as crianças, né, com todas essas patologias. Por isso que eu falo que hoje essas crianças estão crescendo nós estamos transformando vida.
e também dando apoio às famílias, né, às mães. Então, mesmo com essas patologias, as crianças hoje crescem com autoconfiança, entendeu? Elas, a Casa Terezinha é alegria, é felicidade. Elas caem, levantam, Devolve o sentido da o vida, sentido da né? vida. Exatamente, devolve o sentido da E vida. você deve ver muito essa Isso. questão delas, de como isso faz diferença, né? Porque Nossa, faz total diferença, porque elas não se sentem tão excluídas, né? Claro. E hoje, você dando isso para a criança, para as mães, totalmente diferente, né? E outra coisa, fazendo os trabalhos nas escolas. Nas escolas, nós estamos indo nas escolas fazendo inclusão dessas crianças, né? Desses adolescentes. Então, tem a criança se sentindo bullying. Eu fui lá na escola e falamos lá, umas 4 turmas, mudou a vida dessa adolescente. Eles começaram a entender o que é a doença e trataram ela, sabe, com meu amor, com cuidado, entendeu? Então, mudou a vida dessa criança, né? Então, hoje nos preocupamos muito, porque alguns são realmente analfabetas, que não conseguem ir, e eles têm uma vontade tão grande de viver, uma vontade tão bom, assim, de ser feliz, de estudar, de trabalhar, sabe? Isso é muito impactante. Então, eu digo que a Casa Terezinha é uma luz na vida deles, né? E nós recebemos todas as religiões, todas as crenças, porque o que vai ali está o amor, né? O amor da solidariedade, da compaixão, de você viver unidos, sentir realmente que eles são amados, queridos. Então, isso, ele não tem olhando para a pele, nem olha para a pele. Eles olham para a vida. Então, esse é o sentido da vida, né? É a prova do que a gente está falando, né? É. É o que você pode fazer para melhorar. É o amor, É o amor. é a empatia. E Exatamente. aí você compara com as crianças que não podem passar por isso, você vê que a vida é opaca. É. A vida é... Você tem que dar um sentido na limita sua muito. vida. Independente Isso. do que você tem na pele, independente disso, você consegue força, como você falou. Você foi adiante, né? Você não pode desistir. Não pode. Não pode desistir. E tem que ir, porque a vida é assim, é gostosa quando você vai, consegue, conquista né, e almeja aquele resultado, você vai, né? Mas quando a gente tem esse sentido mais como eu falo, né, com fé, fica mais fácil e mais gostoso, Sim. né? vou ter que fazer um advogado. Foi excelente. Acho que essa mensagem final, assim, terminou com chave de ouro. O tempo voou. Boa. Queria perguntar se alguém quer colocar mais alguma coisa antes da gente terminar. Eu queria que a casa está à disposição. Conheçam a casa. A casa fica na Paróquia Santa Terezinha, na Rua Piauí, 844. É uma casa de todos. E também pedir ajuda, quem puder ajudar. Os meninos depois vão colocar o QR Code, né? A gente vai O colocar. Pix, se puder ajudar, divulgar, eu agradeço, porque a casa cresce lindamente, mas também as despesas também aumentam. Então, quem puder ajudar, eu fico muito agradecida. Mas vão conhecer a casa, que realmente é uma casa de transparência, né? Tem nosso site, nosso Instagram, nós somos totalmente, todas as nossas parte financeira super transparente, uma coisa muito ética, muito séria. Então, conheçam e ajude realmente de coração. O que você puder doar será muito bem-vindo. Tanto a parte financeira, como o seu tempo, sua disposição. Então, vão lá que vocês vão ver realmente o sentido da vida e o amor de Deus ali na casa. É a verdadeira Casa Santa Terezinha. Então, assim, quem ganhou para terminar, quem ganhou uma rosa Santa Terezinha, ajude a casa dela. Porque essas crianças são a rosa dela. É a verdadeira Casa Santa Terezinha, são essas crianças. Essas são a rosa dela. Então, ajude a Casa Santa Terezinha, você que ganhou uma rosa e recebeu o milagre de Santa Terezinha. Muito obrigada, gente. Parabéns, viu, pelo... Acho que agradece. Foi belíssimo estar aqui com o senhor. Prazer em conhecer a sua história. E, olha, eles foram meus alunos, imagina. Um orgulho, né? Fala sério.
Parabéns a vocês. Obrigada, doutora Régia. Christian, quer falar alguma coisa para encerrar? Sim, eu queria dizer o seguinte, que, como nós falamos, nós não podemos desistir, tá certo? Diante desse tema da dermatite atópica ou dessas doenças, eu acho que a gente não pode desistir. Essa parte espiritual eu acho que é muito importante, como nós conversamos, tá certo? Então, eu quero incentivar as pessoas que vão assistir a buscar mais, a se entregar mais na mão de Deus. E tem uma palavra que a senhora deve conhecer em Apocalipse 3:20, que diz o seguinte, Cristo falando, estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, eu acho que a gente tem que estar mais atento a esse bater de porta. Porque a hora que ele entrar, que a pessoa dê autorização, para ele entrar, a vida dela vai mudar. Aí vai entrar a fé. A fé o que é? É a certeza das coisas que se esperam, mas das coisas também que não se vê. Isso é fé. E essa fé ela vai adquirir conforme ela deixar entrar Cristo na vida dela. E aí ela vai poder começar a lutar sabendo que ele tem ao seu lado o seu próprio pai, o seu amigo, aquele que vai a levantar, aquele que vai ajudá-la, aquele que vai abençoar. E aquele que, como eu, vai curar. É isso. Obrigada, Agradeço muito. Eu também quero falar antes. Bom, eu agradeço a participação. Eu acho que... Bom, não dá para não se sentir tocada com esse episódio, né? Eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito que quem ouvisse pudesse refletir sobre o assunto. Porque, na verdade, não é possível que é só isso que a gente está vendo, né? Não é. Então, quando for ao médico da próxima vez, ou quando eu estiver na frente de alguma dificuldade, pensa que não é possível que seja só aquilo. Acho que tem que acreditar em algo a mais. Eu acho que isso faz toda a diferença. Toda a diferença para a vida. Lógico que a gente não tem muito controle de quase nada, mas a gente pode optar por acreditar, por ir atrás, por lutar, por não aceitar e batalhar, né? Acho que a gente tem que acreditar. Obrigado. Queria agradecer a Luciana também pela sua parceria. Hoje a gente encerra a segunda temporada do podcast. Quem sabe no ano que vem teremos mais. Com certeza. Alô, doutor Roberto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.